fulano de tal foi absolvido por falta de provas da existência do fato. Ou então, você vai analisar o processo e lá está escrito: fulano de tal foi absolvido por falta de provas da autoria. E é muito comum o advogado ou o próprio servidor falar assim: e aí? Eu vou ser absolvido nas outras esferas? Será que sim? Pois é, não vai, porque uma coisa é eu falar que você não é o autor. Estou dando certeza. Você foi absolvido porque você não é o autor. Ou você foi absolvido porque o fato sequer existiu. Outra coisa é eu afirmar: olha, você foi absolvido porque eu não sei quem foi o autor. Ou porque eu não sei se o fato existiu ou não. Gente, falta de provas não absolve ninguém em outras esferas. Se você foi absolvido por falta de provas na esfera penal, você pode ser muito bem punido na esfera administrativa ou na esfera civil. Não há vinculação quando a absolvição é por falta de provas. Então, não se deixem levar quando vocês pegam a sentença penal e lá está escrito: falta de provas da autoria, falta de provas do fato. Venhamos e convenhamos, eu preciso provar duas coisas quando alguém está sendo processado. Primeiro, que o fato existiu, e depois quem foi o autor. Portanto, se faltou provas, só pode ter faltado provas do fato ou da autoria. E faltar provas não é ter certeza de nada. Então, faltou provas para a esfera penal, pode não ter faltado para a esfera administrativa. Muito cuidado com isso, porque neste caso não haverá vinculação, tá? Neste caso não haverá vinculação. E já que nós estamos falando da esfera administrativa, e esse é o tema, o processo administrativo dentro da Lei 8.112/90, vamos fazer um apanhado das espécies de processo administrativo da Lei 8.112/90 e aprender como é que a gente vai analisar esse tipo de processo, quando será, como será todo o procedimento de punição do servidor administrativamente. Primeiro, é necessário que a gente entenda o seguinte: se o servidor está sendo processado, ele não pode pedir exoneração, nem pode pedir aposentadoria. Isso eu acho que é um pouco fácil da gente entender por quê. Eu estou sendo processado, peço exoneração, vai ser muito mais difícil depois, no caso de uma punição, converter a exoneração em demissão do que eu já imediatamente demitir. Se eu estou sendo processado, peço aposentadoria, muito mais difícil será eu converter a aposentadoria em cassação da aposentadoria do que propriamente demitir. Então, aquele servidor que está sendo processado não pode aposentar e não pode ser exonerado. Premissa: qualquer caso de processo. Partindo dessa premissa, outra premissa antes de analisar os tipos processuais: afastamento preventivo. Perfeitamente possível na esfera administrativa que exista o afastamento preventivo do servidor. Ou seja, se a administração entender que, por exemplo, aquele servidor está atrapalhando o processo, que aquele servidor ser processado e continuar trabalhando enquanto ele está sendo processado vai ser prejudicial para aquele processo, ela pode afastá-lo preventivamente. O importante aqui é que a gente observe o seguinte: afastamento preventivo não é uma punição. Se o afastamento preventivo não é uma punição, eu não posso retirar daquele servidor a sua remuneração. Concorda? Né? Por mais estranho que isso possa parecer aos olhos de um leigo, eu não posso retirar do servidor afastado determinada punição. Então, embora ele esteja afastado, ele não esteja trabalhando, ele está recebendo, e recebendo integral. Cuidado para não confundir essa circunstância com a disponibilidade, porque na disponibilidade ele recebe proporcional. No afastamento preventivo ele recebe integral.
integral. E o prazo máximo que o servidor pode ficar afastado preventivamente é por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Então, o afastamento preventivo pode durar 60 dias com uma prorrogação de mais 60. 60 com prorrogação de 60. Visto isso, é importante que a gente saiba que na Lei 8.112 existem 3 tipos de processo, 3 procedimentos para punir o servidor. Procedimento que é chamado de sindicância. O segundo procedimento, que é chamado de processo administrativo disciplinar sumário, vamos abreviar, PAD sumário. E o terceiro, que é chamado de processo administrativo disciplinar comum, apelido da doutrina, nós professores. PAD comum ou PAD ordinário. Começar da sindicância. Sindicância é muito complicada na lei. Porque se você ler a lei, você vai observar que a lei diz que quando a administração não souber se o fato aconteceu ou quem foi o autor, ela vai investigar. Que essa investigação vai receber o nome de sindicância. E que, por óbvio, como qualquer outra investigação, várias podem ser as conclusões. Primeira, não houve fato, consequentemente não tem autor, não há nada. Arquiva-se. Segunda, houve sim, só que o fato ocorrido é um ilícito penal. Portanto, devemos enviar ao promotor e ele decide se ele vai denunciar ou não. Por fim, terceira conclusão. Houve, é um ilícito administrativo, vamos processar e punir. Porque nós vimos que não existe processo, ou melhor, punição sem processo. E aí é que está o problema. A lei diz que no caso de punição por advertência ou suspensão por menos de 30 dias, a punição aplicada, ou melhor, o processo para que a gente aplique essas punições é o chamado sindicância. Então, a lei utiliza do mesmo nome para 2 circunstâncias diferentes: investigação e processo. O nome sindicância é usado tanto quando a administração quer fazer referência à investigação prévia ao processo, não obrigatória, porque se eu já sei quem é o autor, se eu já sei o fato, eu não vou investigar nada, eu já sei. Mas quando eu não sei, eu preciso investigar, a lei dá um nome a essa investigação de sindicância. E quando eu for punir por advertência ou suspensão inferior a 30 dias, a lei diz que eu terei que processar e o nome desse processo é sindicância. Como é que a gente vai compatibilizar isso? A gente diz que existe a sindicância investigação e a sindicância processo. Que se eu investigo e percebo que a punição ali é advertência, eu converto essa sindicância em investigação em processo. O procedimento segue, só que a partir daquele momento, agora com as características de um processo. Contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal. Mas, se eu chego à conclusão que aconteceu um ilícito administrativo, que eu devo aplicar a sanção, porém não é advertência e não é suspensão por menos de 30 dias, nós vamos encaminhar aquela investigação ao processo, que será ou processo sumário ou processo comum. Entenderam? Nós temos aqui uma investigação que não é fundamental. Sim, ela acontece quando eu não sei, eu preciso investigar. Se nós já sabemos, não é necessário. E temos a possibilidade de absorver tudo que foi concluído naquela investigação e enviar para um processo que pode ser o processo sumário ou o processo comum. Processo sumário e processo comum. Quando será um, quando será outro e a diferença entre eles. Eu determino que será o processo sumário não pela penalidade aplicada, e sim pela conduta praticada. O processo será sumário quando a conduta